Deus de glória, aleluia. Eu tenho que me policiar, irmãos, porque o pessoal lá de casa diz que eu abraço assim, eu empurrando as pessoas, sabe? Aí, quando eu abraço, aí eu tenho que me policiar, né, nesse sentido. E eu louvo ao Senhor por estar aqui. E eu creio que Deus já ministrou e vai continuar ministrando em nossos corações. Semana passada eu ouvi a ministração sua, viu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tremenda. Nós ouvimos a palavra do pastor Edivantes lá na sede, que nos falou que Deus não escolhe famílias perfeitas, mas aquele que é perfeito, que é Jesus, ao entrar na família, vai trazendo perfeição a cada momento, a cada instante. Palavra tremenda. E vocês não sabem, não estavam lá, mas o pastor de vocês, pastor Gilberto, ministrou uma palavra sobre Elias, que o céu desceu. Uma unção tão tremenda que nós passamos uns 4 meses, mais ou menos, meditando naquela palavra. Todo mundo que subia no altar falava a palavra do pastor Gilberto, a palavra do pastor Gilberto. Tremendo, irmãos. E hoje eu quero pegar um texto, nesse culto da família, um texto que eu creio que já até ministrei ele aqui, mas eu quero ser voltado para a família. E eu creio que Deus, que renova a palavra a cada momento, vai falar em nossos corações. Então abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, nesse texto bastante conhecido. 2 Reis, capítulo 6. Se puder jogar aí no telão, viu? 2 Reis, capítulo 6, a partir do 1. De 1 ao 7, que vai dizer o seguinte: disseram os discípulos dos profetas Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito, mas para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um uma viga, e construamos um lugar, e habitamos. Respondeu ele: ide. Disse: serve que te ires teu servo? Ele tornou: eu irei. E ele foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é soberana, a tua palavra é eficaz, e a tua palavra ela já fala por si só, meu Pai. Mas que eu seja instrumento do Senhor nessa noite, assim como orou a irmã Sônia ao abrir essa reunião, meu Pai. Que flua em mim a tua glória, a tua presença, como já foi ministrado no louvor, Senhor Deus. E assim como tu usou desde o início a irmã Sônia, usou o Austin, Senhor meu Pai, usou a irmã do louvor, há de usar em nossas vidas, Pai. Cerca esse ambiente com a tua glória, cerca esse ambiente com a tua presença, Senhor Deus. E se houver cadeia maligna, seja quebrada, anulada, arrancada, na autoridade santa do teu santo nome, e que essa palavra que é poderosa administrar em nossos corações. Aleluia. Meus irmãos, Eliseu vai para esse ambiente, e esse ambiente havia uma escola de profeta, e Deus ministrou em meu coração que quando ele chama Noé para construir uma arca para salvar toda a humanidade, e ele acaba salvando somente a sua família, assim como Deus chama Noé para construir uma arca para o Senhor, Deus nos chama a mim e a você, para que nós sejamos construtores de escola de profeta, irmãos. E aonde é essa escola de profeta? A escola de profeta não é somente a igreja. A maior escola de profeta que Deus quer que nós construamos é a nossa casa, é os nossos lares como profeta do Senhor, para que eu e você nós possamos profetizar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, para que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas casas a cada dia.
Segundo Efésios capítulo 6, o melhor lugar para eu e você profetizar, irmãos, é dentro da sua casa. Profetizar na vida do seu filho, profetizar na vida do seu marido. Lá na sua casa é a escola de profeta que Deus quer que construamos. Isso é tão tremendo, irmãos. Isso é tão maravilhoso, que às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, mas é para obreiro isso aí. Obreiro que tem que construir e fazer dos seus filhos profeta, ou o diácono, ou os pastores. Não, irmãos, são todos nós. Todos nós. Só que a gente tem uma visão às vezes errada do que é um profeta. A gente acha que o profeta só vai profetizar o futuro, ou só vai prever o futuro. Não, irmãos. Profeta é aquele que ensina a palavra. Profeta é aquele que ora. Então todas as vezes que você é ao redor da sua mesa e começa a orar pelos seus filhos, você está sendo profeta de Deus na vida deles. Todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto e diz: Senhor, abençoa minha esposa, abençoa meu marido, abençoa minha casa, abençoa o meu lar, você está sendo profeta dentro da tua casa, dentro da tua família. Todas as vezes que seu marido sai para trabalhar, você fala: Deus te abençoe, você está sendo profeta ali dentro. Todas as vezes que você começa a ensinar seu filho essa palavra do Deus vivo, você está sendo profeta lá, ensinando essa palavra. Todas as vezes que seu filho fala assim: mãe, eu tenho isso para fazer, mas eu não sei que direção tomar. Aí você fala: vamos perguntar para o Senhor. Aí você entra para o seu quarto, você fecha a porta, como no secreto, como foi ministrado aqui, dobra o seu joelho diante da presença do Senhor e pede ajuda a Jeová. Aí o Espírito Santo ilumina a tua mentalidade e fala: vai nessa direção assim, assim, assim. Aí você fala: meu filho, Deus me falou para você fazer assim, assim. Aí ele volta e fala: mãe, deu certo. Pai, deu certo. Você está sendo profeta de Deus na vida dos teus filhos. Amém? Amém? Profeta de Deus. Aí alguém pode me dizer: ah, pastor, mas você não sabe como é minha casa. A minha casa é um lar todo despedaçado, é um lar cheio de problemas, cheio de luta, cheio de batalha. Glória a Deus. Muito mais você vai profetizar sobre essa casa. Lembra de Ezequiel? Deus leva Ezequiel e o transporta no meio de um vale de ossos secos. E quando chega lá, ele olha e Deus pergunta o diagnóstico: você viu os ossos? E ele diz: Senhor, eu vi. Os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimo, irmãos, é mais do que seco. E aí fez ele rodear ao redor do vale, e ele viu que estava sequíssimo. Aí Deus olha para Ezequiel e fala para Ezequiel: profetiza sobre este vale. Profetiza sobre este vale. Deus não leva Ezequiel para contemplar tragédia. Deus leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos para profetizar. Deus não coloca você num lar cheio de vale de ossos secos para você contemplar tragédia, ou ficar murmurando, ou ficar maldizendo, ou ficar praguejando que o seu marido não presta, que a sua mulher não vale nada, que seus filhos são imprestáveis. Deus te coloca no meio de um vale de osso seco para você profetizar e profetizar a bênção do Senhor Jesus Cristo, e ministrar a bênção do Senhor, e dizer: vale de osso seco, ouça a palavra do Senhor, tu vai virar um grande exército do Senhor. Aquele teu filho que talvez esteja na droga, ou esteja separado de casa, você vai profetizar e vai falar: você hoje está assim, mas eu vou te ver no altar, no altar da presença, no altar da glória, no altar da unção. Aleluia. Isso é tão tremendo, irmãos, que há um texto, e eu gostaria que o telão colocasse aí para nós, por favor. Joel capítulo 2 verso 28. Olha que texto maravilhoso de Joel capítulo 2 verso 28. Joel capítulo 2 verso 28, ele vai dizer: e acontecerá, olha aí, ó, e acontecerá depois que derramarei
Deus não está falando de filetos, Deus não está falando de gotas. Deus está dizendo: eu vou derramar o meu Espírito Santo na tua casa, na tua família, no poder da autoridade. Ele vai dizer: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que está ali? Vossos filhos. Quem tem filhos aqui? Quem é filho aqui também? Aleluia! Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Profetizarão. Aleluia! Minha casa é casa de profeta do Senhor Jesus. Profetizarão. Aí ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer: profetizarão vossos anciões, alguns de vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens, vossos mancebos terão visão. Olha, irmão, ele fala de filhos e filhas, depois ele fala de velhos, e eu já estou cinquentão, né? Já estou chegando lá. Viu? Vossos velhos, volta lá, no 28. Ele fala de filhos e filhas, ele fala de velhos, aí ele fala de jovens, os jovens terão visões. Alguns escritores, ele vai dizer que ele pula filhos e filhas e vai para velhos, porque alguns escritores vão dizer que lá no final, os vossos jovens terão visão. Ele vai falar que no original não é os jovens terão visão, os jovens realizarão. Isso quer dizer que os velhos, como eu, né, vou ter visão no Senhor, mas algumas visões eu não vou conseguir realizar em todas. E os meus filhos, tanto espirituais como carnal, vão realizar e vão fazer obras miraculosas, muito maiores do que eu fiz, do que eu vou fazer. Isso quer dizer, irmãos, que a tua casa, como escola de profeta, terá perpetuamente dupla honra. A tua descendência será abençoada e seus filhos chegarão muito mais longe do que você chegou, porque houve profeta dentro dessa casa. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. E aí o texto pode tirar, viu? O texto de 2 Reis vai dizer que mesmo assim essa casa tem luta, tem batalha, tem dificuldade. O texto, mas tem uma coisa tremenda, irmãos, que eu quero ministrar na sua vida. Qual era a profissão do José? Não o José lá do Egito, o José pai adotivo de Jesus. Todos nós sabemos que ele era carpinteiro, não é isso? Carpinteiro. Ele era carpinteiro. E a gente acha, eu não sei quem colocou na nossa cabeça que o carpinteiro fazia móveis. Todos os filmes mostram o José fazendo móveis, Jesus também fazendo móveis. Mas isso não é a profissão do carpinteiro. Carpinteiro não faz móveis, isso é o marceneiro. O marceneiro que faz móveis. O carpinteiro, meu sogro é carpinteiro, e ele mexe o quê? Na estrutura de casa. Na estrutura. O carpinteiro, ele trabalha na estrutura, principalmente naquela época que era tudo de madeira. O carpinteiro mexe na estrutura. É por isso que você não está sozinho quando você está construindo a sua casa de profeta, porque o carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, e que entende de construção, ele está edificando a tua casa, porque ele conhece isso muito bem. Ele está edificando a sua família, porque se o Senhor não edificar a casa, não é evangelista, o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edifica. Ele está edificando a tua família. Você não está edificando sozinho. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, está edificando a tua casa em nome de Jesus. Lembra daquela canção que a gente cantava algum tempo atrás? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas. Estrutura, irmão, quando mexe na estrutura, a coisa balança. Quando mexe na estrutura, nos deixa fora do chão. Eu estava conversando com o Antônio Carlos agora à tarde, que chegou do hospital, e ele falou: pastor Alberto, como Deus ministrou no meu coração lá no hospital.
eu creio que Deus me levou lá para falar comigo. E às vezes Deus precisa mexer na nossa estrutura. E quando Deus mexe na estrutura, parece que a casa vai cair, mas ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mexe na sua estrutura para sarar ferida na tua alma. Ele mexe na estrutura de Jó para sarar ferida na vida de Jó, no casamento de Jó, para fazer coisa nova de Jó. Então, irmão, se Deus está mexendo na estrutura, levanta a tua mão e glorifica ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você não está sozinho nessa batalha. E eu gosto quando o texto vai dizer que o ferro cai no Rio Jordão, e ele vai dizer: ah, meu Senhor. Você vê que ele clama ao Senhor. Ele poderia ficar parado, ele poderia blasfemar, ele poderia murmurar, ele poderia falar assim: olha, eu estava até construindo uma escola de profeta, mas o ferro caiu, e se o ferro caiu, eu não posso fazer mais nada. Mas não, ele clama: ah, meu Senhor. Irmãos, quando a coisa estiver pegando na sua casa, clame: ah, meu Senhor. Você tem um Senhor que controla a tua vida, você tem um Senhor que controla a tua casa. Clama ao Senhor e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, aleluia. Clame ao Senhor como Jó. Jó clama ao Senhor, e a mulher dele diz: amaldiçoa seu Deus e morra. Mas ele clama ao Senhor, e o que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, e por mim se levantará em meu favor, aleluia. Você tem um Redentor na tua vida, irmão. Você tem um Redentor na tua casa, aleluia. Você tem um Redentor, e esse Redentor não dorme em nome de Jesus. E ele vai dizer: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Amém. Olha meus lindos ali, meus filhos, Joabe e Jonathan. Não são meus, eles são emprestados. A Helena, eu não posso, eu tenho que cuidar dela, porque ela é o quê? Emprestada. Seu marido, irmão, você fala: meu marido, minha esposa, meus filhos, não são nosso nada, irmãos. Ele é emprestado, pertence, tem um dono, e o seu dono é o Jeová, é o Deus de toda graça. A nossa família é emprestada, é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, tudo em nós é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É emprestado. Cuida bem dessa mulher, porque é emprestado. Cuida bem do seu marido, porque é emprestado. Cuida bem dos seus filhos, porque são emprestados. Lembra do Salmo, isso aqui vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Se são herança do Senhor, quem deu eles para nós é o Senhor. São herança, são presente de Deus. Deus nos deu eles como herança, e são emprestados. Então cuide da melhor qualidade, que são emprestados. Apesar, irmãos, que eu não sei se acontece com você pede uma ferramenta para alguém, e esse alguém fala assim: olha, cuidado com essa ferramenta, porque essa ferramenta, ela pertenceu ao meu pai, passou pelo meu avô. Aí você vai pegar aquela ferramenta com muito cuidado, e quando chega lá, puf, a ferramenta quebra. Mas cuida bem dos seus filhos, porque são emprestados. Jó entendeu isso muito bem. Quando ele perde seus 10 filhos, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes e diz: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. São emprestados, então cuide da melhor qualidade, faça o que for necessário para os teus filhos, faça o que for necessário, porque são emprestados, são herança de Deus, e Deus entregou para que nós fizemos da melhor qualidade. O salmista chega a dizer que os filhos são flecha na mão do valente. Ou seja, quem é o valente? Somos nós. São flecha. E quem vai direcionar a flecha, irmãos? Somos nós.
Nós que vamos direcionar a vida desses garotos, nós que vamos direcionar a vida deles. Então cuide da melhor qualidade, porque são emprestados. Aí Eliseu, e eu quero continuar aqui, Eliseu vai dizer, aonde caiu? Eliseu vai dizer, aonde caiu? Todo problema, irmãos, escute isso bem, todo problema dentro de casa tem uma origem, tem uma gênese. Começou aqui, pastor, aonde, aí a gente pergunta, aonde foi que essa luta começou na sua casa, irmão? Aí o irmão vai falar, pastor, começou aqui, quando houve uma traição, quando eu joguei maldição sobre os meus filhos, e falou que ele era um desgraçado, que ele era um coitado, que ele não valia nada, que ela ia ser uma prostituta, começou aqui. Todo problema tem uma origem, e aonde, ele vai lá, aonde caiu. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6, e olha o que ele vai fazer. Ele vai lá aonde caiu. E eu quero ministrar algo de Deus para a sua vida. Aonde caiu? Aonde foi que caiu no seu casamento, na sua família? Aonde que tua família começou a dar errado? Aonde foi que seu lar começou a desandar? Deus fala para mim e para você, é no lugar onde caiu, é no lugar que Deus vai levantá-lo em nome do seu Jesus. No lugar onde afundou, é no lugar onde vai ver a dupla honra para a glória santa do nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, caiu aqui, aqui afundou, é aqui que Deus vai levantar, é aqui que Deus vai restaurar, é aqui que Deus vai restituir, é aqui que a bênção do Senhor vai acontecer, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus de restauração, irmãos. Deus é Deus de graça. Ele vai lá onde caiu, e ele pergunta onde caiu, mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira. Algumas versões vai dizer um pau. Eliseu cortou uma madeira. Sabe o que essa madeira representa? Essa madeira representa a cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só a cruz de Cristo pode trazer restauração, irmãos. O que a família hoje precisa, irmãos, a família hoje não precisa de uma televisão maior, ainda que nós possamos tê-la. A família de hoje talvez não precisa, talvez de um carro maior, ainda que possamos tê-lo, ou de uma casa maior. O que a nossa família precisa, meus irmãos, é colocar a cruz de Cristo dentro da tua casa. É a cruz de Cristo que vai trazer restauração, é a cruz de Cristo que vai trazer libertação. O que a família precisa é colocar a cruz de Cristo. Coloque a cruz, irmãos. Coloque a cruz na tua casa. Coloque a cruz no seu quarto. Coloque a cruz nas suas gavetas fechadas, enclausuradas. Coloque a cruz, irmãos. Coloque a cruz. A cruz é poderosa. E eu vou falar de 3 coisas que a cruz vai fazer dentro da tua casa. A primeira coisa que a cruz faz, a cruz traz restauração para dentro do teu lar. A cruz traz restauração. Ele coloca aquela madeira que simboliza a cruz, e o texto vai dizer que o ferro começou a flutuar. Não é da natureza do ferro flutuar. O ferro não flutua por si só. O ferro não flutua, mas com a cruz o ferro não está mais conduzido pela sua natureza, o ferro está conduzido pela voz do Espírito. Coloque a cruz dentro da tua casa. Pastor, o meu marido tem uma natureza ruim, natureza de ferro. Meu filho tem uma natureza ruim, natureza de ferro. Minha mulher tem uma natureza ruim. Coloque a cruz, que ele não vai ser dirigido por si mesmo, vai ser dirigido pela voz do Espírito, e pela voz do Espírito você vai ver o teu lar flutuar para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque quem comanda o teu lar não é mais você mesmo, é o Espírito Santo da promessa. A cruz traz restauração. Olha,
esse texto de Malaquias que vai dizer: e ele converterá o coração do pai aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra de maldição. A cruz traz restauração para dentro da tua casa. A cruz traz restauração ao ponto de o pai se converter ao filho, o filho se converter ao pai, e essa escola de profetas sendo restaurada para a glória santa do nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, a cruz traz restauração. Outra coisa, a cruz traz restituição dentro da tua casa. E quando a gente pensa em restituição, irmãos, a gente pensa em restituição. Deixa eu beber uma água aqui. Quando a gente pensa em restituição, a gente pensa em restituição como exigência. Senhor, eu quero. A restituição de Deus na nossa vida, ela não é uma exigência, ela é uma consequência de restauração que Deus começa a fazer na sua vida. Se você ler o livro de Joel, ele estava vivendo um momento crítico, um momento de luta, um momento de batalha. Por quê? Porque veio um exército da Síria, um exército do norte, e devastou o vinhedo, devastou a vinha, até a macieira não dava mais nada, roubou e tirou tudo. Aí Deus levanta o profeta Joel, e levanta o profeta Joel para profetizar e clamar o povo para voltar para Deus. Aí Deus vai falar em Joel: chore os ministros entre o alpendre do altar, poupa o Senhor o teu povo, e não entregue a sua família ao opróprio. Deus chama toda a família a congregar, Deus chama todos os povos para estar na casa do Senhor, Deus chama o povo para se converter e rasgar não as vossas vestes, mas o seu coração. Aí Deus vai falar lá no final: o meu povo não será mais envergonhado. Aí Deus vai dizer: restituo-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto cortador e o migrador e o grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e louvareis o meu nome. O que eu aprendo? A cruz traz restituição dentro da tua casa. E essa restituição, irmãos, ela não é uma exigência, ela é uma consequência. Quando você começa a restaurar o teu lar, Deus é poderoso para trazer restituição na sua família, restituição no teu casamento, restituição dentro da tua casa. Você crê? Você crê? Você crê que Deus é poderoso para trazer restituição dentro da tua casa, restituição dentro da tua família, restituição dentro da tua história? Porque começa uma restauração, aí vem a restituição de Deus. E por último, a cruz, além de trazer restituição, a cruz traz proteção para dentro da casa. Como assim, pastor Alberto? Em Êxodo capítulo 12, verso 23, Deus vai falar, quando eles estavam saindo da terra do Egito, Deus vai falar para eles pegarem um cordeiro, toda a família, junta a família, e se a família for pequena, chame a família do seu vizinho, e aí o texto vai dizer que eles vão pegar o cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro, e vai colocar nas vergas e nos umbrais das portas. Veja bem o que Deus vai falar: vergas em cima e umbrais das portas, o sangue vertical e horizontal. E ele vai dizer: quando o anjo da morte passar, ele não vai respeitar se é casa de crente ou casa de egípcio, ele vai respeitar o sangue. E ele vai ver o sangue, e quando ele vê o sangue, ele vai passar por cima daquela casa. E quando ele olhava o sangue nos umbrais, horizontal e vertical, ele viu o símbolo de quê? O símbolo da cruz em cada casa. E aquele sangue trazia proteção
proteção para dentro da casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a bênção do Senhor está sobre a tua casa, a bênção do Senhor está sobre a tua família, a glória do Senhor será a tua retaguarda a cada momento, a cada instante. A cruz traz proteção para dentro da tua casa, a cruz traz restituição, a cruz traz restauração para dentro da tua família, em nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Deus te chamou para fazer escola de profeta dentro da tua casa. E quando tu chegar na tua casa, irmãos, eu sempre repito isso e não vou cansar de repetir. Os sacerdotes, eles entravam dentro do templo, e quando eles entravam no templo, eles entravam com a mão assim, para receber. E quando eles estiveram lá fora, no pátio, estava o povo, e quando os sacerdotes, eles entravam com a mão assim para receber. Mas quando eles saíam com seus passos, e quando ele chegava diante do povo, o povo estava lá fora, e ele saía com a mão assim, para abençoar o povo de Deus. Hoje você entrou no templo assim, a receber a bênção do Senhor, mas você vai chegar dentro do teu lar, com as mãos estendidas, e vai: eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha casa, eu abençoo meus filhos, eu abençoo a minha família, porque a minha casa é uma escola de profeta, meus filhos são profetas do Deus vivo, aleluia, porque na minha casa há restauração, na minha casa há libertação, na minha casa há graça, há poder e há glória em nome de Jesus, aleluia. Você crê nessa palavra? Crê nessa palavra? O grupo de louvor pode vir. E eu gostaria que você ficasse em pé. Aleluia. E eu gostaria de ministrar a última palavra que ele fala. Ele fala assim: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Olha o verbo que ele usa. Ele usa o verbo ser. E ele usa o verbo ser, mas ele usa o verbo ser no passado. Ele usa o verbo ser no passado do imperfeito. E ele vai dizer, era emprestado. Ele já tinha dado talvez como perdido. Ele achava que talvez aquilo nem ia acontecer mais. Ele diz, era emprestado. Talvez ele pensou, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí eu te pergunto uma coisa para você hoje aqui. O que você tem falado? Pastor, o meu marido era, meu filho era, minha casa era. Mas eu te falo uma coisa para você. Você está vivo? Você está vivo? Se você está vivo, tem restauração de Deus para sua casa. Está vivo? Não era, ainda é, porque Deus é poderoso para fazer coisas novas dentro da tua casa. Deus é poderoso para fazer coisa nova dentro da tua família. Deus é poderoso para fazer coisa nova na sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você fala, era no passado, mas ainda é, porque se você tem fôlego de vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, aleluia. Um texto que eu carrego sempre comigo: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Deus ainda não acabou a grande obra que Ele está fazendo na tua casa. Deus ainda não acabou a grande obra que Ele tem fazendo na tua família. Pastor, está tudo perdido. Era, não era, ainda é, porque não acabou, porque Deus é Deus poderoso para fazer milagre. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. O novo de Deus chegou dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia.